Olá, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse programa maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Professor? Olá, como vai? Tudo bem? Que bom estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Quero iniciar pedindo desculpas a vocês pela demora na gravação de outros programas. Estamos passando por algumas intempéries, mas nada que envolva saúde ou coisa assim. São coisas que estão em obras, o estúdio, estão sendo modificadas algumas coisas e vem novidades aí, novidades para melhor. Então vamos dar início ao programa ainda no modelo antigo, com a leitura do livro As Coisas da Vida e do Espírito, volume 2, no capítulo 25, Viaje pelos Conhecimentos. Você está emocionalmente preparado e espiritualmente pronto para testemunhar a libertação de seu grande amigo da prisão através de um alvará de soltura? Você teria coragem de pedir para ele não ir embora, mesmo sabendo que a prisão é um lugar horrível para se viver e que ele, seu amigo, conquistou a liberdade? Assim como nós, todos estamos aprisionados na carne e haverá um dia em que teremos que partir livres. Quantas disputas inadequadas já travamos? Quem corria mais rápido? Quem ganhava mais nos jogos? Quem era melhor nas artes marciais? Quem tirava as melhores notas na escola ou faculdade? Quem ganhava mais dinheiro? Quem tinha a melhor casa, o melhor carro? E então as mudanças chegaram à nossa vida. Hoje, as lutas e disputas acontecem dentro de nós. Como podemos nos tornar melhores do que éramos ontem? Como podemos servir mais e melhor, permanecendo vigilantes em relação a nós mesmos? Vale a pena mudar. Nós não somos especialistas em todas as áreas do conhecimento, mas é nossa responsabilidade buscar constantemente o conhecimento que nos liberta das correntes da ignorância. Compreender os processos naturais, entender um pouco do que nos cerca na Terra, é como conhecer o nosso próprio lar. Aceitar a existência de vida em outros planetas é tão lógico quanto saber que os habitantes de outros países são seres humanos como nós. Jesus disse, entre aspas, na casa de meu pai há muitas moradas, e está lá escrito em João, capítulo 14, versículo 2. Procure compreender que o Evangelho de Jesus, escrito por seus apóstolos e apresentado em parábolas, ocorreu porque as pessoas daquela época não possuíam o conhecimento avançado que temos hoje. É interessante o primeiro parágrafo desse capítulo 25, que nos pergunta uma situação interessante, né? Imaginemos nós dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão. Nós fomos apenados a vivermos numa cadeia, condenados a 70, 80, 100 anos de prisão. E quem está preso nas mesmas celas, nas mesmas acomodações, acabam com o passar do tempo se tornando amigos, íntimos, mais íntimos até do que daquelas pessoas que nós já tivemos quando estávamos libertos. E aí chegou o alvará de soltura para um amigo. Ele diz para a gente, companheiro, eu estou livre, graças a Deus eu estou indo embora, estou em liberdade. E aí nós, dentro do nosso egoísmo, diríamos, não vá, e começamos a chorar e começamos a nos desesperar, porque você não pode me deixar. Por que você vai embora? Não vá agora. Deixe para irmos juntos. Mas aí o amigo diz, mas eu vou continuar preso aqui nessa cela durante mais 20, 30, sei lá quantos anos você vai receber o seu alvará de soltura? Aí a gente então pensa e fala, é verdade, me perdoe. Vá,
crie asas, vá para junto dos entes queridos que já partiram antes de você. É a analogia com a gente na vida, para que a gente possa compreender que nós, seres humanos, estamos aprisionados nesta prisão solitária carnal, como disse Emmanuel, através de Chico Xavier. E que nós somos presos porque fomos pegos em flagrantes delitos. Mas, ao cumprir as nossas penas aqui na Terra, a gente se liberta desse corpo carnal. A gente deixa de caminhar pelo chão e passa a volitar. Uma espécie de voo. A parede já não segura mais a gente, as matérias não seguram mais, a gente atravessa porque a gente fica uma matéria mais sutil. Ou seja, ganhamos asas, ganhamos liberdade. E muitas vezes a gente se debruça na boca do caixão, chorando pelo nosso ente querido, e às vezes até gritando, não vai, vira aqui, quero ir com você. Aqueles dramas das nossas ignorâncias. Não entendermos que chegou o momento da viagem de volta para casa. E que se existe uma certeza em todos nós, é que isso irá acontecer com cada um de nós seres humanos. Um dia nós estaremos libertos para voltarmos para a casa espiritual, para a casa do Pai Celestial. Vamos começar, professor, com as Vamos perguntas? Antes de a gente começar com a primeira pergunta, o senhor poderia nos lembrar, resumidamente, o que nos ensina a parábola do filho pródigo? Olha, a parábola do filho pródigo, ela é o evangelho dentro do evangelho. É o ensinamento que Jesus nos ofereceu para que a gente possa entender do amor incondicional que o Pai Celestial tem para com todos nós. Vale a pena desde lermos aqui rapidamente a parábola na íntegra. Não é muito longo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dizer-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse,
Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Que fantástico, né, Delícia? Muito. Muito. E essa parábola Jesus contou quando estava fazendo uma refeição com os publicanos e pecadores. E os fariseus é que lhe interrogavam como, porque naquela época alimentar-se com alguém era vivenciar a intimidade da pessoa. Então vieram interrogar a Jesus como que ele, que era um profeta, que era homem de Deus, que já tinha feito milagres, estava conversando, convivendo e se alimentando, ou seja, estava com a intimidade com os pecadores e com os publicanos. E aí Jesus então responde com 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Que isso reverbera em nossa mente, no nosso entendimento até os dias de hoje. Vamos para a primeira pergunta, antes da gente ir para o intervalo. Sim. Professor, sobre a ótica espírita, quem representa esse filho que sai da casa do pai? No entendimento do Evangelho, né, o filho pródigo, esse gastador, esse esbanjador, esse fanfarrão que foi ter com as prostitutas, nos bares, beber e tal. Somos nós. Naquela época, os pecadores, os publicanos, hoje, nós. Todos nós que ainda nos encontramos indisciplinados, que ainda não percebemos que tudo que é do Pai Celestial é nosso e esse legado deve ser cuidado. Inclusive, nós devemos cuidar do nosso corpo físico, que é um instrumento nos dado pelo Pai. Então, veja que depois de passado certas dores, a gente se percebe, se encontra em si mesmado, ou seja, se encontra consigo mesmo e fala assim: por que é que eu estou passando por esse sofrimento quando que os servos do meu pai, ou seja, aqueles mais simples, estão tendo 3, 4 refeições por dia, tem água fresca, tem descanso, tem pouso, e eu aqui, junto, fazendo o entendimento com a parábola, e eu aqui junto com os porcos, ou seja, numa situação animalesca, comendo as sobras dos animais. Então, é preciso, é isso que nos chama a atenção a parábola, que se nós nos tocarmos, se a gente parar, pensar, nos arrependermos das situações que nós criamos para nós mesmos e voltarmos a conectarmos com o Pai estará de braços abertos para nos receber. Ok? Vamos para o intervalo e já já a gente volta com esse tema que é muito interessante. Só um instante. Até já.